Oi, gente, boa madrugada, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo. Eu quero compartilhar algo com vocês que Deus falou pra mim, que eu tava orando, eu tava lendo a Bíblia. Deus falou e eu fiquei muito feliz. E eu tô muito alegre com isso. E é uma coisa assim tão simples, mas que a gente não dá valor, que a gente não liga, né? E isso tá lá antes de eu começar. Já comecei, né? Isso tá lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente não para pensar, na verdade, que há nesse versículo. Na verdade, a gente não para pensar em quase nada da Bíblia. A gente não reflete sobre as coisas. E isso é o nosso maior erro, porque a gente fica pedindo, a gente não sabe porque as coisas não acontecem, mas a gente não para pensar o porquê. Bom, já vou falar. Sabe, todo aquele pessoal do Antigo Testamento, todas aquelas coisas que eles fizeram. Vamos falar de Moisés. Moisés, ele libertou o povo do Egito, o povo de Israel. Aí lá em Números, no capítulo 11, você vê o povo reclamando, você vê o povo falando para Deus, ai, que saudade da cebola do Egito, que saudade de comer carne, e você vê Deus muito bravo. Deus estava muito irado. Deus falou para eles assim, eu vou dar cebola, eu vou dar carne para vocês. Vocês não vão comer um dia, nem 2, nem 10 dias, né, nem um mês. Vocês vão comer a carne durante um mês, até sair carne pelo nariz de vocês. Eu ri muito, porque parece minha mãe falando. Você vai comer isso até sair pelo teu nariz, para você aprender. E Deus falou aquilo porque Deus estava de saco cheio, porque eles só reclamavam de tudo. E eles não viam a grandeza de Deus. E aí Moisés foi reclamar com Deus. Quem era Moisés? Era uma pessoa super ungida. Era uma pessoa que o Espírito de Deus estava sobre ele. Gravem bem. O Espírito de Deus estava sobre eles. Lá em Números 11, ele fala isso. Que o Espírito de Deus estava sobre ele. E a gente pensa agora, né? A verdade vai ser revelada agora. O Espírito de Deus estava sobre Moisés. E Moisés fez todas aquelas coisas. Moisés conduziu aquele povo todo. E aí Moisés reclama e fala assim, Deus, eu não parei eles pra fazer isso sozinho. Aí Deus falou, tá bom, chama 70 caras aí, né, e eu vou ungir eles. E Deus faz isso. Só que Deus faz algo muito surpreendente. Deus divide a unção de Moisés. Deus retira a unção de Moisés e coloca sobre aqueles 70 homens. Tem estudos que falam que eram em torno de 200, porque eram líderes e sublíderes, né? E aquelas pessoas, a Bíblia fala que os 70 começaram a profetizar e depois nunca mais profetizaram, porque Deus tirou o espírito de Moisés e colocou sobre eles. Moisés estava com esse espírito, Moisés tinha muito, né? O Espírito Santo estava sobre Moisés, né? O Espírito de Deus estava, e Deus tirou dali um pouco e colocou sobre os outros. Por quê? Porque Moisés tinha muito. E a gente para pensar agora. Moisés fez tudo o que ele fez com o Espírito de Deus sobre ele. O que é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. O Espírito de Deus não estava sobre Moisés porque Jesus não tinha vindo ainda. Jesus não tinha sido glorificado ainda. E Jesus que nos deu o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo habita em nós. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Nós somos a morada do Espírito. O Espírito Santo faz festa dentro de nós, né? Nós somos a casa favorita de Deus. E a gente não liga para isso, a gente não pensa, na verdade, que isso é, né? Porque se Moisés fez todas aquelas coisas quando o Espírito de Deus estava sobre ele, imagine o que eu e você pode fazer com o Espírito Santo dentro de nós, né? Sabe por que a gente não faz? Porque a gente tem preguiça.
Preguiça, sim, porque a gente não lê a Bíblia todos os dias como deveria ler, a gente não ora, a gente não jejua. Não adianta falar que não tem tempo, porque você está no celular, então você tem tempo. Você vai no banheiro, você tem tempo. Você come, você tem tempo. Deus te deu 24 horas. Vai falar que você não tem tempo? Isso é mentira. Porque tempo todo mundo tem. Então vamos pensar no que a gente pode fazer para o reino de Deus. Pensar o que Deus quer que a gente faça. Porque se Moisés e todos aqueles caras super legais da Bíblia, super maneiros no Antigo Testamento, fizeram todas aquelas coisas que a gente está cansado de saber, de ouvir na igreja, só com o Espírito de Deus sobre eles, imagina o que a gente pode fazer com o Espírito de Deus dentro de nós, que habita em nós. E uma prova disso é que Jesus fala que se a gente crer nele, ele porá em nós o Espírito dele, que é o Espírito Santo. E nós faremos coisas maiores do que Jesus fez. E Jesus fez um monte de coisa. Então, por que você tá perdendo tempo aí? Você não tá orando, você não tá buscando a Deus, você não tá usando para a glória de Deus o Espírito Santo que está em você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e bom dia, boa tarde, boa noite.